Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Chef Mancuso. Hoje vamos fazer uma receita base. E o que é uma receita base? É uma receita, pessoal, que ela vai servir de pré-preparo para outras receitas aqui do canal. Então eu quero mostrar para vocês a receita de um pão branco básico com fermentação longa. Nós vamos fazer desde a ativação do fermento até a cocção do pão, normal. Mas para outras receitas, aí eu vou citar. Pessoal, nós vamos ter a massa base do pão branco e vamos rechear com alguma coisa. Nós vamos ter a massa base do pão branco e vamos fazer uma focaccia, por exemplo, tá? Então eu quero combinar isso com vocês. Hoje nós vamos mostrar a receita completa, mas esse vídeo vai servir de base para outras receitas que nós teremos aqui no canal, combinado? Então, hoje, no canal Chef Mancuso, pão branco básico de fermentação longa. Vamos para a cozinha, vamos lá! Iniciamos o preparo do nosso pão com fermentação longa através da ativação do fermento natural, tá? Esse aqui é o Antônio, meu fermento natural, ele estava na geladeira e eu quero mostrar para vocês agora, pessoal, que quando ele está na geladeira, ele ainda não está pronto para ser utilizado. A gente precisa preparar uma isca do fermento natural, é a ativação do fermento, tá? Vou mostrar para vocês aqui através do teste de flutuação na água, tudo bem? Ó, a gente pega aqui um pedaço do Antônio, ó, e coloca na água, olha lá, ó, ele afunda, tá vendo? Ó, não tem resposta de fermentação, tá? Essa é a característica que o fermento não vai ter ação na nossa massa. Tudo bem? Então agora nós vamos fazer a isca. Eu gosto de trabalhar com a proporção de 2 partes de fermento para 1 de água e 1 de farinha, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Vamos lá. Para essa massa nós vamos ter 300 gramas de farinha, tá? Então eu gosto de utilizar 30% de fermento natural sobre a quantidade de farinha. 30% de 300 gramas vai dar 90 gramas. Mas eu vou arredondar para 100 gramas, tudo bem? Como eu comentei, eu gosto da proporção 2 partes de fermento, 1 de água e 1 de farinha. Se eu tenho que ter 100 gramas de fermento natural, então eu tenho aqui 50 gramas de fermento natural que saiu da geladeira agora, tenho 25 ml de água e 25 gramas de farinha. Nós vamos misturar esses ingredientes e deixar ele ativar, deixar ele dobrar de volume. Pessoal, essa proporção, cada padeiro trabalha com a sua proporção. 1 de fermento, 2 de água, 3 de farinha, 2 de fermento, 2 de água, 2 de farinha. Cada padeiro tem o seu método, combinado? Então vamos lá, vamos misturar esses ingredientes e deixar o fermento ativar. Essa é a consistência do nosso fermento, pessoal. Olha lá que lindo, ó. Uma pasta mais úmida, né? Mas é uma pasta ainda, tá? Agora, pessoal, nós vamos trocar de recipiente. Nós vamos colocar num potinho menor. Por que a gente faz isso? Porque se eu deixar o fermento dobrar de volume aqui, talvez eu não perceba que ele já dobrou de volume. E aí a gente vai usar ele fora da ativação do fermento. Eu gosto de colocar aqui, ó, num pote de vidro ou num copo, que eu consiga acompanhar o crescimento do fermento, tá bom? Então agora a gente só tira daqui, coloca nesse outro pote, ó. E agora nós vamos aguardar dobrar de volume, tá? Fizemos aqui uma marcação e vamos aguardar o fermento ficar ativo. Enquanto o nosso fermento fica ativo, vamos trabalhar com a autólise. E o que é esse processo? Muito bem. A autólise é a mistura da farinha e do líquido da receita, tá? No caso aqui nós temos 300 gramas de farinha, farinha premium, uma farinha mais forte, e tenho aqui 190 ml de água, caracterizando 65% de hidratação, tá bom? Essa hidratação você pode ir aumentando se a sua farinha permitir, ou você vai diminuindo se a sua farinha não aguentar, se a sua farinha rasgar no processo. Aí a gente vai diminuindo a quantidade de líquido, tá bom? E aqui, pessoal, a gente vai misturar esses 2 ingredientes e a própria natureza
vai dar conta de formar a nossa rede de glúten, formar a elasticidade que a gente precisa para ter a fermentação no pão, tá bom? Então a gente vai misturar agora a farinha e o líquido. Pessoal, podemos fazer autólise somente com receitas que utilizam um líquido só, tá? Ou é só água, ou é só leite. Em receitas que possuem água, leite, mel, tudo junto, a gente não consegue realizar esse processo, tá bom? Então a gente vai misturar e deixar descansar. Por quanto tempo? A partir de 40 minutos, a autólise já tem a sua resposta, tá? A gente costuma deixar a autólise o mesmo tempo que o fermento natural leva para ficar ativo. Chefe, meu fermento está demorando 8 horas para ficar pronto. Não tem problema a autólise ficar fora da geladeira? Pessoal, passado 2, 3 horas e você vê que seu fermento ainda vai demorar, pode guardar na geladeira sim, tá? Não tem problema nenhum. O importante é você ter a autólise pronta quando o seu fermento natural ficar ativo. Combinado? Então aqui ó, a gente mistura o líquido com a farinha. Nós vamos trabalhar essa massa aqui sem sovar, sem dar ponto de véu. Só a mistura mesmo, tá? Vamos lá. Muito bem, temos a mistura pronta, olha lá. Pessoal, acompanha aqui, ó. Tá vendo, ó? Nada de sova, nada de elasticidade, tá? Tá rasgando muito fácil, ó. É essa a característica da autólise, tá bom? Então, a partir de 40 minutos a gente já pode usar, mas nós vamos deixar aqui para essa receita o mesmo tempo que o fermento natural levar para ficar ativo. Combinado? Então, vamos lá. E temos o nosso fermento ativado, pessoal. Olha lá que lindo, ó. Dobrou de tamanho aqui da marca, ó. E agora nós vamos para a receita. O fermento está ativado. E vamos ver a resposta da nossa autólise, pessoal. Olha lá, ó, aquela massa que a gente misturou a farinha, a água. Olha que legal agora, ó. O descanso da massa só, tá? Não fizemos sova nenhuma. Olha que legal. Esse é o resultado que a gente espera, tá bom? Então agora nós temos o fermento ativo, a autólise pronta. Vamos continuar a nossa receita do pão de fermentação longa. E os ingredientes para a nossa receita base, para a nossa receita do pão branco de fermentação longa é a seguinte. Nós temos aqui a autólise da farinha com o líquido, temos 300 gramas de farinha premium e 190 ml de água, totalizando 65% de hidratação, tá? Tenho aqui 10 gramas de açúcar, 100 gramas de fermento natural ativo, então eu tenho 30% de fermento natural sobre a quantidade de farinha, tenho 10 ml de azeite e 7 gramas de sal. O nosso processo aqui agora é misturar o açúcar, o fermento natural e o azeite. Mistura bem, depois a gente vem com o sal ainda dentro do bol, tá? O nosso método vai ser do pão com fermentação longa sem sova. Através das dobras que nós vamos realizar, nós vamos estar desenvolvendo essa rede de glúten. Nós já trabalhamos com a autólise para ajudar nesse ponto. Então nós não vamos sovar a nossa massa. Só o descanso entre as dobras e a manipulação fazendo essas dobras para deixar a massa mais leve, o nosso pão vai ter a resistência necessária para a fermentação, tá bom? Então agora a gente mistura então o açúcar, misturamos aqui o fermento natural 100%, olha lá, misturamos o azeite, tá? E agora a gente começa a mistura, ó. Uma mão vai na massa, a outra fica livre, e agora a gente vai unir esses ingredientes aqui, tá? Pessoal, temos que acreditar no processo, tá? Ó, parece que vai dar rolo, que vou precisar de farinha, não. É só a mistura mesmo, tá? Daqui a pouco esse azeite vai fazer parte da massa, o fermento natural também vai fazer parte da massa e tudo vai dar certo. Quando a gente tiver essa homogeneidade, aí a gente coloca o nosso sal, tá? Vamos lá. Olha lá, agora a gente pode colocar o sal, tá? E vamos continuar a mistura. Vamos lá. Colocamos o sal sem medo de ser feliz, hein, pessoal?
junto sempre, vamos lá. Muito bem, o nosso sal já faz parte da massa. E agora, pessoal, nós vamos deixar essa massa descansar por 30 minutos, tá? E vamos iniciar o processo de dobras. O que são essas dobras? Essas dobras, pessoal, servem para a gente deixar a nossa massa mais leve. E através desse processo de dobras, nós também vamos sovando a nossa massa. Então, no final do processo das dobras, nós vamos ter a elasticidade necessária para o nosso pão, tá? Olha lá, ó. Temos a elasticidade, mas ela pode ser melhor, tá? Olha, ainda está rasgando, tá vendo? Então, agora nós vamos deixar a massa descansar por 30 minutos em temperatura ambiente e nós vamos realizar a primeira dobra. Vamos lá! E vamos iniciar o processo de dobras do nosso pão de fermentação longa, ó. Então, a massa descansou por 30 minutos. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar aqui, ó, a água, tá? Colocar na bancada, água na nossa mão, tudo bem? E agora eu vou tirar a massa aqui de dentro do bol, da tigela, ó. E agora eu vou fazer o processo de dobras. Como que é esse processo? Eu vou bater a massa e dobrar ela nela mesma, ó. Vamos fazer 5 vezes, tá? 1, 2, 3, ó. Viro, 4. Olha que legal a resistência da massa já, ó. Bateu, virou. 5 vezes, tá? Ó. Essa água apoia a não colar a massa na mão, tá bom? Ó. Água de novo na mão. A gente tira aqui, ó, a massa da bancada e voltamos pro bol, tá? Essa foi a primeira dobra. Nós vamos fazer isso 3 vezes, com intervalos de 30 minutos cada, tá bom? Então agora 30 minutos e nós vamos para a segunda dobra. E após 30 minutos vamos para a segunda dobra, pessoal. Pode reparar lá, ó, que nós já temos a fermentação, ó, esse diferencial. Olha lá, essas bolhas, ó. Tá? Então agora a gente vai deixar aqui por mais 30 minutos e vamos para a última dobra. Vamos lá. E após 30 minutos, vamos para a terceira e última dobra. Olha que legal, pessoal. Temos que perceber, ó, a leveza na massa, tá? Olha lá, ó. É isso aqui que a gente tem que perceber. Se nós estamos fazendo as dobras e não está acontecendo isso, tem algo errado. Ou com a ativação do fermento, ou com as próprias dobras. E eu posso aumentar a quantidade de dobras. De repente você mora numa região mais fria, não tem problema fazer uma dobra a mais, tá? Muito bem, agora nós vamos pegar essa massa aqui, colocar na tigela de novo e deixar descansar por 1 hora, tá? E aí nós vamos fazer a modelagem do nosso pão. E após 1 hora, pessoal, temos a nossa massa branca básica. É isso aí. Pessoal, daqui para frente, quais são as opções? Então vamos lá, ó. Eu posso modelar o meu pão agora e deixar ele fermentar em temperatura ambiente, 3, 4 horas em média. Eu posso pegar essa massa aqui, modelar o meu pão, colocar no cesto de fermentação e levar para a geladeira por 12 horas, tendo uma fermentação mais longa, tá? Que é o que a gente vai fazer. Eu posso pegar essa massa aqui e rechear com algum sabor, modelar e ter essas duas opções da fermentação em temperatura ambiente ou a fermentação longa. Ou eu posso, pessoal, levar essa massa do jeito que está para a geladeira e ela vai ficar lá por 12 horas. Amanhã eu tiro da geladeira, modelo e deixo o meu pão fermentar em temperatura ambiente. Olha lá que legal, quantas opções a gente tem com essa massa aqui de pão branco com fermentação longa, tá? Então ela é uma massa base, tudo bem? Eu vou continuar aqui fazendo a modelagem do pão. Nós vamos colocar no cesto e vai para a fermentação longa já dentro do cesto, ok? Mas eu poderia rechear, eu poderia modelar e já deixar fermentando em temperatura ambiente. Eu posso escolher esses vários ramos aí da fermentação longa, combinado? Então vamos lá. Pessoal,
para modelagem, daí o nosso apoio já não é mais a água, tá? Eu gosto de colocar um pouquinho de farinha, tudo bem? Então vem um pouquinho de farinha aqui e a gente coloca a massa aqui, ó. Tira aqui da tigela e coloca aqui na bancada. Eu gosto de abrir, pessoal, a massa no sentido oval aqui, tá? Nessa figura aqui, ó. Sempre desgrudando da bancada, tá? Por isso que a gente joga a farinha. Agora, a modelagem que eu mais gosto de fazer não é aquela de costura. Eu gosto de fazer essa modelagem aqui, ó. Vou pegar esse lado e fechar, deixando aqui mais fino e aqui mais largo, ó. Fazendo dessa maneira aqui, tá? E com essa parte da mão, a gente aperta a fermentação, tá? Venho aqui e faço a mesma coisa, ó. Fecho aqui, aqui, venho com essa parte da mão e fecho a fermentação. Tiro da bancada, sempre descolo da bancada. E agora a gente fecha o nosso pão. Como aqui está mais largo, eu vou chegar ao final aqui com o pão padronizado. Olha lá, ó. Venho aqui agora, pego e fecho a fermentação, ó. Pego aqui em cima, de novo, e venho fechando o meu pão. Olha lá que legal a fermentação acontecendo, ó. Ó. Tá? E agora, pessoal, aqui no final a gente vem e finaliza o pão na nossa chave, ó. Pego aqui e fecho o pão. Fecho de fechado mesmo, tá? Sem dó. Aqui, ó, é a chave do nosso pão. É aqui onde ele vai ficar fechado. Essa chave, nesse momento agora, ela vai ficar para baixo, ó. E agora a gente, com a ajuda da nossa terceira mão, a gente vai dar uma tensão para essa massa. O que é essa tensão? É deixar essa fermentação mais justa, para que ocorra o salto de forno, tá? Olha lá, ó. Eu venho com a terceira mão, eu aperto ela para lá e puxo a massa de volta, ó. Tá? Então nós temos aqui a nossa massa modelada, o nosso pão modelado. Olha lá que legal, ó. Tá? Eu acho mais prático essa modelagem aqui, tá bom? E o que a gente vai fazer agora? Nós vamos deixar ele descansando dessa maneira aqui por 10 minutos antes de levar para o cesto de fermentação. Por que eu gosto de fazer assim? Porque senão essa parte aqui, ó, ela abre. Se eu colocar no cesto agora, o pão ele vai ficar com essa parte para cima, tá? Porque depois no cesto a gente vai virar e colocar ou na pedra ou na assadeira. Então, pessoal, eu deixo essa parte virada para baixo para o pão fechar sozinho essa parte. E daqui 10 minutinhos a gente pode colocar no cesto e ela não vai abrir mais, tá bom? Então vamos colocar aqui, ó, um saco plástico aqui em cima e deixar por 10 minutinhos. Vamos lá. Enquanto o nosso pão descansa, vamos falar um pouco sobre os cestos de fermentação. Depois que esse pão descansar, eu vou colocar no cesto e levar para a geladeira. E qual o cesto que eu posso utilizar? Muito bem, esse aqui é o Banetton, é o que a gente mais utiliza, tá? Para fermentação longa. Ele tem esse material aqui chamado rattan e tem esse respiro aqui, tá? Entre as camadas. Se eu não tiver o Banetton, eu posso colocar num cesto de Vimy, olha lá, ó, que também tem o respiro, tá? Esse aqui é um outro cestinho, olha lá. E se eu não tiver nenhum dos três, eu posso utilizar, pessoal, um cestinho para prendedor de roupa, tá? Que também é todo furadinho, em loja de R$ 1,99 você encontra. E aí você coloca uma touquinha de cozinha, aí vai jogar a farinha e colocar o seu pão aqui dentro, tá? Então, pessoal, não é por falta de cesto de fermentação que você não vai fazer o seu pão de fermentação longa. Nosso pão descansou por 10 minutinhos. Agora, pessoal, um pouquinho de farinha de arroz aqui, ó, no Banetton, tá? Farinha de arroz ajuda a não grudar o pão, tá bom? E agora a gente vai virar o pão aqui, ó. Pega o pão, o Banetton, e a gente coloca aqui do contrário. Olha lá, ó, como é que ficou fixa a nossa chave, ó. Tá vendo? Agora, pessoal, nós vamos embalar esse pão aqui num saquinho plástico para segurar a umidade dele
sem ter interferência com a umidade da geladeira. E vamos levar por 12 horas para fermentação longa a frio, tá? Muito bem, colocamos o saquinho, deixamos essa parte aqui para cima, ó, para que o nosso pão possa produzir a fermentação e eu não tenha nenhum problema de amassar ele, tá? Olha lá, ó. E agora nós vamos levar para a geladeira por 12 horas. Vamos lá, pessoal. 12 horas, fermentação longa. E o nosso pão saiu da geladeira, pessoal. 12 horas de fermentação longa, ó. Vamos tirar aqui de dentro. Pessoal, se ao tirar da geladeira ele não tiver com tamanho e nem com textura da fermentação final, a gente tem que deixar um pouquinho mais fora aqui da geladeira em temperatura ambiente para ele ganhar esse corpo, tá? Esse aqui tá perfeito, tá vendo, ó? A gente aperta, fica a marca do dedo e volta um pouquinho, tá? Olha lá, ó. Esse aqui nós já vamos levar para o forno. Mas se você tirar da geladeira e não tiver essa resposta, tira da geladeira, deixa dentro do saquinho mesmo e deixa em temperatura ambiente. Mais 1, 2 horas você já vai levar seu pão para o forno. E vamos levar o nosso pão de fermentação longa para o forno doméstico. O forno doméstico ele está pré-aquecido a 280 graus, temperatura máxima dele, tá? Por 30 minutos. E deixamos lá dentro também os tijolos refratários e a assadeira vazia para gerar o vapor para o nosso pão, tá? Vamos colocar aqui, ó, nessa pá de inox que eu tenho para levar para o forno. Você pode escolher uma outra madeirinha para te ajudar, um pedaço de papelão, é só para colocar o pão lá dentro, tá bom? E vamos utilizar aqui, ó, essa manta de teflon. A gente encontra para comprar muito fácil hoje em dia, tá? Pode ser também um papel manteiga que você coloque um pouquinho de farinha. Passe um pouquinho de óleo no papel manteiga, mesmo sendo o papel manteiga, é legal untar, tá? E aí joga um pouquinho de farinha, combinado? E vamos virar o nosso pão aqui na pá, olha lá. Muito legal, né, pessoal? Olha a estrutura do nosso pão, ó. E agora nós vamos realizar o corte do pão, tá? Vamos lá. Para o corte do nosso pão, a gente vai fazer um desenho aqui de trigo e nós vamos fazer o corte para gerar a pestana, tá? Normalmente a gente utiliza esse acessório aqui de cozinha, ó, essa lâmina, tá? Que ela tem essa curvatura aqui para gerar a pestana. Se você não tiver esse utensílio, você pode pegar uma gilete, ó, e pode pegar uma lixa de unha, tá vendo? Ó? Aqui é uma lixa de unha, olha lá, ó. A gente cortou aqui em cima na pontinha, tá? Só para encaixar a gilete, ó. Toma cuidado para não se cortar. E a gente faz essa curvatura na gilete para que a nossa pestana abra mais fácil, olha lá, ó. Tá? A gente também tem a nossa gilete com essa voltinha, tá bom? Então beleza, temos aqui a gilete com essa voltinha e nós vamos fazer o corte no nosso pão. Vamos desenhar aqui o trigo e realizar o corte da pestana. Agora vamos para o corte principal. Pessoal, nós vamos entrar com a gilete reta aqui. Depois que eu entrei com ela reta, eu vou deitar a gilete e venho até o final do meu pão, tá? Entro com ela reta, viro e faço o corte, tá bom? Vamos lá, ó. Entro com ela reta, viro a gilete, deito, vai pegar só nessa partezinha aqui da gilete, ó. E eu venho trazendo o corte, ó. Tá? E agora nós vamos levar para o forno doméstico. 280 graus por 10 minutos. Aí nós vamos baixar a temperatura para 230 graus e deixar por 20 minutos. Depois, pessoal, nós vamos baixar mais ainda o forno, colocar na temperatura mínima 160 graus e deixar por mais 10 minutos. Esse é o processo de cocção do pão com fermentação longa. Vamos lá! Vou colocar aqui o meu pão. E nesse cantinho aqui eu vou gerar o vapor.
10 minutos a 280 graus, olha lá o nosso pão. Agora então vamos passar para 230 graus e deixar por 20 minutos. E após 20 minutos a 230 graus, olha lá o nosso pão, ó. Tá na cor que a gente precisa, bem coradinho. O que vai acontecer agora, pessoal? 10 minutos a 160 graus, temperatura mínima do meu forno, tá? Por que a gente faz isso? Para dar uma crocância maior no meu pão. Vamos lá! E aí está o nosso pão com fermentação longa, pessoal. Olha lá que lindo, ó. Saiu do forno agora. Então foram 10 minutos a 280 graus, 20 minutos a 230 graus e 10 minutos a 160 graus. Agora vamos colocar para esfriar e daqui a pouquinho a gente vê o resultado final. Vamos para o resultado final do nosso pão branco com fermentação longa assado nos tijolos refratários. Olha lá, ó, a pestana, o barulho de oco dentro, né? Significa que está bem assado. Agora vamos ver o resultado dentro, ó. Olha lá que legal, pessoal. Crocância, leveza, olha lá, ó. Muito bacana, né? É isso aí. Esse é o resultado final. Se você gostou, deixe seu like para que mais pessoas sejam felizes fazendo pão. Eu agradeço de coração, pessoal. Finalizamos mais uma aula aqui no canal Chefe Mancuso. Hoje, pão branco com fermentação longa. Olha lá que legal. A proposta dessa receita é mostrar uma receita coringa, tá? A receita do pão branco com fermentação longa. Escolhemos finalizar com um pão de fermentação 12 horas na geladeira. Mas ali, ó, a hora que a gente termina as dobras, a gente pode fazer outras situações com essa massa aí, tá? Então guarde essa receita que nós vamos usar bastante aqui no canal, tá? Quero agradecer a vocês, ao Empório Nelore de Ouro e aos meninos lá da padaria. Estou no Instagram, @Chefe Mancuso, ou deixe suas dúvidas aqui nos comentários. Até o próximo vídeo, um grande abraço, um beijo, outro. Tchau!